São Paulo. Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial para colorados e esmeraldinos. Hoje tem Goiás e Vila Nova e Goiás no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Nosso clássico Govi, né? Nosso clássico tem nome. Eu vou tentar emplacar isso, não sei se vai dar certo não. Um jogo até inusitado, né? Muito difícil você ver chegar para um clássico com os dois times em baixa. E essa é a realidade hoje. Tanto Goiás como Vila Nova são equipes que não agradam seus torcedores nesta temporada. Se você ouvir os colorados, vai ouvir reclamações. Se ouvir os esmeraldinos, vai também escutar muitas lamentações, porque são dois times que não fazem um bom 2020 para esse ano. Ambos chegam aí de ressacas. Goiás eliminado na terça-feira da Copa Sul-Americana pelo Sol de América, Vila Nova eliminado na quinta-feira da Copa do Brasil pela Ponte Preta. Então hoje vamos dizer que nós temos o clássico da ressaca. E neste clássico as duas equipes buscam, obviamente, um recomeço, né? Vamos aqui conferir, antes de falarmos mais detalhes do jogo de hoje, o retrospecto entre as duas equipes. 316 jogos já catalogados pela pesquisa do futebol de Goiás. Tenha certeza, essa é a maior lista que existe de confrontos entre Vila Nova e Goiás. 80 vitórias do Vila, 151 vitórias do Goiás, 335 gols do Vila, 478 gols do Goiás, 85 empates. Essa é a terceira vez que eles vão jogar no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A primeira foi em 2010, vitória do Vila 2-1 de virada. E a segunda foi no ano passado, vitória do Goiás por 1-0. O provável Vila para hoje, do técnico Bolívar, que disputa o seu primeiro clássico: Fabrício, Coronel, que deve fazer a sua estreia na lateral direita, jogador paraguaio. Brunão, retorna ao time no lugar do Darley, que está contundido. Adalberto, Mário Henrique, Liel, Pedro Bambu, Lucas Silva, pode pintar o Salinas no lugar dele, Biancucci e Thales, lá na frente o Nando. É um time parecido com o que enfrentou a Ponte, né, apenas sem o Christian e o Darley. Ainda tem uma possibilidade do Christian também jogar nesse lado direito, né, mas isso não é oficial. Aliás, essa escalação, como sempre, vai sair apenas 1 hora antes do início do jogo. Um ponto que eu observo no Vila, o Vila tem um bom desempenho defensivo e um mau desempenho ofensivo. Aliás, essa tem sido uma rotina do Vila ao longo das últimas temporadas. O Vila fez 5 gols, tomou 5 gols. Então, se 5 gols é pouco para o ataque, eles são números positivos para a defesa. Em 9 jogos desta temporada, né, que o Vila realizou, nestes 9 jogos, em 5 o Vila não tomou gols. Então é uma defesa que tem sido confiável. O ataque do Vila é que produz muito pouco, né? Em 4 partidas, por exemplo, o Vila nunca fez mais de 1 gol por jogo nesse ano, e em 4 jogos não fez nenhum. Então essa equipe precisa melhorar. E eu acho que essa ideia do 4-2-3-1, ele é um sistema muito utilizado devido à sua versatilidade, né? Você pode ver aí no desenho. Se você avançar o Thales e o Lucas, você já transforma ele num 4-3-3. Se você avança, por exemplo, o Pedro Bambu ao lado do Biancucci, você já joga no 4-1-4-1. Então, assim, ele é um sistema que te dá muitas variáveis, né? Ele se adapta a outras formatações muito facilmente. Só que não funcionou para o Vila. Se defensivamente tem funcionado, mas no ataque não funcionou. Acho que já está na hora do Vila abandoná-lo. E abandoná-lo por um ponto muito específico. O Vila não tem uma referência de qualidade. O Nando, um jogador inclusive que tinha de mim uma boa expectativa, devido a seus números recentes nas equipes nordestinas, não deu conta no Vila. O desempenho dele é muito fraco até agora.
O Dimba, que é o seu substituto, também não deu conta. Inclusive o Dimba nem foi convocado para o jogo de hoje. Então acho que vale a pena o Vila mudar a formatação do seu ataque, porque se o Vila não tem peças novas para esse setor, e não tem mesmo, você tem o Rafael Barbosa que não foi utilizado, o Salinas que chegou há pouco, não rendeu tanto assim naquele jogo lá contra o Grêmio Anápolis. Então acho que valeria a pena o Vila ir para o 4-4-2, sabe? Põe mais um meia, pode ser o João Pedro, pode ser o Gilcinho, tá devendo, viu, Gilcinho? Muito. O Celcinho acho que dificilmente vai ter oportunidades seguidas no Vila, não mostrou nada até agora, mas eu acho que o grande jogador aí seria o João Pedro. Reforça mais o seu meio e solta os dois atacantes, joga num 4-4-2, porque eu acho que não vale a pena você mais manter esse esquema devido ao desempenho dos dois homens de referência que o Vila Nova tem no ataque. Vamos agora ao Goiás. Provável Goiás para hoje: Tadeu, Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz deve fazer sua estreia e Caju. Sandro retorna ao time, depois de não enfrentar o Sol de América. Léo Senna. Mike, primeiro jogo como titular. Queco, jogando ali em uma nova função, centralizado. Daniel Bessa está poupado para o jogo de quarta. E Vinícius pelo lado esquerdo, primeira oportunidade do Vinícius como titular no time principal. Lá na frente o Rafael Moura. Se para o Vila o grande desafio é fazer o seu ataque funcionar, para o Goiás é tornar a sua defesa minimamente confiável. É um time que em 10 jogos tomou 11 gols. Só não tomou gols em 2 partidas. Contra o Fast Clube, que não tinha como tomar gol do Fast Clube, né? O Fast Clube é um time semi-profissional. E diante do Iporá, lá em Iporá, inclusive um jogo que o Iporá criou algumas boas oportunidades. Então o Rafael Vaz chegou, já vai estrear, e isso já demonstra o grau de urgência de melhora de desempenho na defesa do Goiás. Nas laterais, Pintado precisa jogar jogos mais pesados. Até agora ele foi bem nos jogos, aqueles jogos tranquilos, mas quando subiu o sarrafo ele não deu conta. Nem contra o Sol de América, aqui no Olímpico, nem contra o Atlético. Na lateral esquerda, o Caju. O Caju tem um aspecto interessante, ele consegue me fazer sentir saudade do Jefferson. E olha que o Jefferson é um jogador de um desempenho muito, ele é regular, mas é uma regularidade muito fraca, né? O Jefferson quase sempre é nota vermelha. E o Caju, quando entra, consegue me fazer sentir saudade do Jefferson. E ali no meio, quero ver como é que vai ser o Queco jogando um jogo inteiro ali pelo meio, né? Porque ele atuou assim alguns minutos contra o Sol de América no início do segundo tempo e foi até bem. Foi melhor do que o Daniel Bessa, um jogador que sumiu, né, nos últimos 3 jogos. E aí o Goiás vai ter um ataque novo, né? O Rafael Moura é mantido, mais 2 novidades pelos lados. O Mike, primeira vez dele como titular, acho que é um jogador que quando estiver bem fisicamente e com confiança vai ser titular do Goiás. E o Vinícius, que é uma promessa do time esmeraldino, ainda oscila muito como todo jovem, mas tem potencial. O outro que precisa estrear pelo Goiás, né, em termos de qualidade, é o volante Sandro. Então essas assim as minhas impressões dos times. E o Ney Franco, um ponto que é muito importante. O Ney precisa definir um time, né? Este já será o 11º jogo do Goiás na temporada e o Ney Franco não tem um time definido. O Goiás ainda é uma mudança constante de jogadores, não tem uma formatação básica e o Ney precisa encontrar isso. Até para que depois ele faça variações em cima dessa formatação, devido ao jogo, ao adversário. Mas o Ney precisa definir um time, né? Não dá para ficar nessa constante mudança como ele fica. E um ponto que eu lamento para o clássico de hoje, como lamento para todos os outros que foram assim no passado, é essa questão do jogo de torcida única. Eu acho isso algo que diminui o clássico. Porque, primeiro, quase sempre são públicos pequenos, esses jogos de torcida única. E outra, você proíbe, na maioria dos casos, o cidadão que gosta de futebol de ir ao jogo. Hoje, no primeiro turno, foi a torcida do Vila. Hoje
é a torcida do Goiás. E a maioria dos torcedores que vão ao estádio, que resistem ainda e vão ao estádio, eles deixam de sair com a família, eles deixam de assistir um jogo do Rio-São Paulo na TV para ir aos estádios. E aí você ainda proíbe eles de ver o principal clássico. No primeiro turno, proibiu-se os vilanovenses. Agora, proibiu-se os esmeraldinos. Mesmo nesses jogos em estádios particulares, eu sou favorável à presença das duas torcidas, porque nós precisamos encarar a violência e enfrentá-la com outras medidas. Não é barrando o cidadão que gosta de futebol de ir ao estádio. O, o Estado, a sua composição, Ministério Público, Polícia, e vindo também para as entidades esportivas, federação, clubes, eles adotaram o caminho mais fácil, mas é um caminho que não resolve nada, como nunca resolveu. A violência entre as torcidas de Goiás e Vila Nova não diminuiu com os jogos de torcida única. Elas continuam acontecendo nos bairros, elas continuam acontecendo nos terminais de ônibus. Sabe por quê? Porque elas já saíram do âmbito esportivo, né? Tem essa violência, em alguns casos, ela é motivada inclusive ela tem motivos extra-futebol, né? Então, proibir o cidadão, o cara ir no estádio, levar a família dele, isso é uma bobagem. Todo vilanovense, e você vilanovense está me ouvindo, eu tenho certeza que você tem um parente esmeraldino, um colega de serviço esmeraldino, alguém que estuda junto com você que é esmeraldino, e vice-versa. E você fica trocando tapas com ele. Você pode fazer uma brincadeira, uma gozação, uma zoação, às vezes um apela, o outro apela, mas você não fica batendo nele ou apanhando dele por conta disso. Sabe por quê? Porque isso é futebol. E eu não vejo problema nenhum, por exemplo, em um torcedor do Vila assistir a um jogo do Vila lá na Serrinha, nem um torcedor do Goiás assistir a um jogo do Goiás no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Porque isso não é guerra, gente. Isso não é guerra. E a maioria dessas pessoas pode zombar, xinga, brinca, grita lá na hora, mas ninguém vai sair matando ninguém. Não desse torcedor que gosta do futebol por conta disso. Mas, infelizmente, escolheram este caminho mais fácil, mais do que enfrentar o problema verdadeiramente para saná-lo, encontraram aí essa medida estapafúrdia, que não resolveu nada e não vai resolver nada, né? Mas os clubes aceitaram, a federação aceitou, muitos da imprensa compraram, porque não querem nem pensar mais além, tentar encontrar uma solução para o caso, e aí isso se tornou uma rotina aqui em Goiás. E essa rotina está diminuindo nossos clássicos cada vez mais. Nós já estamos com dificuldade de levar 10 mil pessoas no clássico, coisa que antigamente era mais do que comum. No mais, um bom jogo. Tomara que a gente tenha um bom Goiás e Vila Nova e Goiás hoje, porque já faz tempo que não temos um clássico de qualidade dentro do campo. Eu falo qualidade pelos dois lados, né? E esse é meu desejo para essa tarde de domingo. Bom domingo para vocês e até mais.